Hora da gente falar de infraestrutura. A gente tem um tema que ronda aqui as campanhas eleitorais, especialmente partindo do Palácio do Planalto. Um dos desejos do governo seria criar um grande pacote, um grande programa de zerar as tarifas de mobilidade urbana. Pois bem, o Brasil teria condições de fazer um pacote ou um programa nesse sentido se uma nova exceção fosse aberta nas regras do arcabouço fiscal. Quem tem essa opinião é o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, que hoje está à frente da diretoria de planejamento do BNDES. Quem conversou com ele e traz mais informações é o nosso Daniel Hittner. Daniel, boa noite. O arcabouço já é uma peneira, né, de exceções, só que essa é bilionária. Qual é o plano do ex-ministro? Vamos contar aqui, Thaís, uma boa noite para você, boa noite a todos. É uma novidade importante porque o BNDES passou meses e meses, junto com o Ministério das Cidades, elaborando um estudo nacional de mobilidade urbana. Muito bem feito, por sinal, eu li de cabo a rabo. Tem um mapeamento de 187 obras entre BRTs, que são aqueles corredores rápidos de ônibus com estações apropriadas para isso, veículos leves sobre trilhos, metrôs, trens urbanos, são obras absolutamente importantes em 21 regiões metropolitanas do Brasil. Custo estimado do BNDES para isso de 400 a 437 bilhões de reais. É muito dinheiro. Hoje se investe, os três entes da federação, União, Estados, municípios, em torno de 10 bilhões de reais por ano. Seria preciso aumentar ali em torno de 60% esse valor de investimento ao longo dos próximos 30 anos para dar conta desse cardápio de obras. A gente está falando de obras muito relevantes, São Paulo, Rio, BH, João Pessoa, Porto Alegre, praticamente todas as capitais do país. E isso custa muito caro. Qual que é a peculiaridade do investimento em mobilidade urbana, diferentemente do investimento na ampliação de uma rodovia, duplicação de uma rodovia, por exemplo, ou expansão de terminais aeroportuários ou novas linhas de transmissão de energia? A característica desse investimento em mobilidade urbana é que ele precisa ser majoritariamente público. O setor privado pode entrar, normalmente entra por meio de uma parceria público-privada, mas o BNDES fez um cálculo de 80% do valor do investimento em obra precisaria ser feito com recurso público e não privado. Daí que o ministro Nelson Barbosa, que chefiou a pasta da Fazenda e do Planejamento entre 2015 e 2016, sugere ao governo, a junta orçamentária, onde estão Fazenda, Casa Civil, Planejamento e Ministério da Gestão, se avaliar uma nova exceção ao arcabouço fiscal, durante um certo tempo, com recursos limitados, mais ou menos nos moldes daquilo que foi feito em investimento em defesa, para que, durante esse tempo, o Brasil tenha um investimento maciço em transporte público. A gente vai exibir essa entrevista na íntegra, Thaís, às 19h45, no CNN Money, mas a gente separou um trechinho aqui dessa fala do ministro Nelson Barbosa para compartilhar com o Daniel, rapidamente, antes da gente ouvir, eu quero só pedir perdão aqui à nossa audiência, porque eu fiz uma confusão achando que esse programa de investimento incluía imaginar uma tarifa zero lá na frente, mas não, misturei. Não, eu fiz justamente essa pergunta para ele. Ele pontua, olha, o custo da tarifa zero é de aproximadamente 70 bilhões de reais por ano. Ele defende, inclusive, diz, olha, eu, Nelson Barbosa, como eleitor, inclusive, eu prefiro gastar esse dinheiro em obras de mobilidade do que em tarifa zero. Mas isso é uma visão dele, não de governo, para deixar claro. Ah, pronto. Então temos aqui, claro que falando de investimento em mobilidade urbana, surge esse dado, que é um desejo, inclusive, do presidente Lula, mas só para eu não confundir a audiência aqui, que eu que fiz essa mistura, mas o plano dele, é bom você falar também, dividir conosco a visão do ex-ministro. Então, vamos juntos agora ouvir o que disse ao Daniel Hittner, o ex-ministro Nelson Barbosa. É sempre importante, quando você faz alguma exceção, você dizer para onde que vai e por quanto tempo.
Então, por isso que é importante ter um estudo mapeando o volume de recursos e o tempo necessário para fazê-los. Quando você coloca uma exceção em aberto, aí você não tem muita garantia da eficiência daquele gasto. Se você colocar um espaço específico para esse tipo de projeto, dizer, serão projetos que estão no Estudo Nacional, no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a ser feito em conjunto pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais, que tem de atender esse critério, isso dá segurança fiscal, porque o retorno desses projetos mais do que paga o seu custo imediato. A Isso, gente calculou, em termos de não, ao longo do projeto, ele vai gerar investimento, vai gerar emprego, vai gerar renda que parte e volta para o governo como arrecadação.